Graça e paz para todos os ouvintes da Rádio Sorriso de Serra Redonda. Mais uma vez aqui, convidado a estar aqui a ministrar a palavra do Senhor. Eu cumprimento a todos os amados irmãos que estão nos ouvindo, Alexandre, o Fábio, a irmã Zezé e tantos outros irmãos e irmãs que estão ligados na Rádio Sorriso. E já foi anunciado aqui o tema de hoje, que será falar sobre o Natal. O que significa realmente o Natal? Eu acho que toda a humanidade na Terra comemora esta data, que não é hoje, será da manhã para a segunda-feira, né? O Natal, que o povo tanto fala, o mundo inteiro fala nesta palavra, Natal, o Natal de Jesus. Eu quero dizer para você que eu conheço uma cidade muito bela, inclusive eu já morei nesta cidade. Ela é Natal, a capital do vizinho estado do Rio Grande do Norte, vizinho estado aqui da Paraíba, que também no dia 25 deste mês ela está aniversariando. Inclusive ela foi fundada no dia 25 de dezembro de 1599. Uma bela cidade, muitos gostam de passear por lá para conhecer as belezas turísticas em Natal. E o Natal, chamado Nascimento de Jesus, é real? Tem origem na Bíblia esta palavra Natal? Como surgiu a origem do Natal? Nós, brasileiros, talvez mundialmente, comemoramos esta data, né? Agora, criaram esta data, mas não há nenhuma explicação realmente se tem sentido esta palavra como o nascimento de Jesus. A primeira coisa que eu quero deixar para você, que talvez não saiba, não tem esta palavra na Bíblia. Esta palavra Natal, ela não existe, nós não encontramos na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Outra questão. Qual foi a data do nascimento de Jesus? Historiadores afirmam perfeitamente que Jesus nasceu. A data fixa não se sabe. Sabemos que foi entre o mês de março ao mês de abril. Não tem a data certa. Entre março e abril foi a época que Jesus nasceu. Qual a resposta que nós temos para esta afirmação, que foi o mês de março ou abril? O mês de dezembro, o qual nós estamos em evidência, este período em Israel é muito frio. Frio mesmo, cai geada. Eu estive em Israel no mês de abril do ano de 95 e realmente ainda peguei um período muito frio. E não há condições de pastores guarnecer os seus rebanhos nas vigílias da noite ou na escalada da noite neste período, pelo fato da friagem ser muito grande. Eu faço uma pergunta para você. José e Maria foram se alistar no recenseamento que havia em Jerusalém. Chegando lá, não encontrou hospedagem. Segundo a Bíblia, diz que eles ficaram num curral, numa cocheira de animais. Provavelmente, eles não suportariam ficar numa noite tão geada para um filho nascer num momento tão difícil. Então, provavelmente, eles teriam mais cuidados a se hospedar num lugar mais aquecedor e não exposto a um lugar tão frio que fazia geada. Como surgiu esta palavra Natal? No ano 354, uma festa ao deus pagão, um deus pagão de nome Mitra, era em Roma. Roma, que é a capital da Itália, como título da palavra mais simbolicamente italiana, Natalis Solis,
esta tradição foi invertida ao nascimento de Jesus. Ou seja, eles tinham essa adoração a um deus pagão, de nome Mitra, e eles retiraram esta adoração a este deus e criaram esta filosofia de dizer, agora nós vamos criar uma data específica para dizer que Jesus nasceu nesta data. E aí foi criado este nome Natalis, na língua italiana, que para nós no português é Natal. Então, vocês, a partir de agora, você que está nos ouvindo, já estão cientes que esta data, esta palavra Natal, primeiro, não existe na Bíblia. Segundo, não tem data certa o nascimento de Jesus. Terceiro, não tem nada a ver esta palavra com cristianismo, como se badala pelo mundo, principalmente no nosso Brasil. E eu agora vou trazer a realidade bíblica de Jesus. Preste bem atenção, você que está nos ouvindo, a realidade bíblica, porque Jesus nasceu, qual o alvo ou o objetivo que Jesus nasceu. Israel era uma nação muito sofrida pelos reis que reinavam ou governavam em Israel. Eles sempre viviam em desespero. Sempre, de tempo em tempo, Israel sofria muita perseguição, guerra. Muitas vezes Israel era tomado, invadido, e todo o povo levado pelos seus perseguidores, governantes de outras nações, como muitas e muitas vezes o Império Babilônico invadiu Israel e levava todo o seu povo cativeiro. Isso é de praxe, bem conhecido na Bíblia, as histórias de muitos homens, profetas, homens de Deus que sofreram através do Império Babilônico. Então Israel, por muito sofrer as consequências dos desgovernos dos reis que governavam Israel, Deus se compadeceu e Deus promete ao povo de Israel um governo pacífico, um rei que seria a saída para o povo de Israel, que seria a solução para o povo de Israel. Aí agora nós vamos adentrar no conhecimento da palavra de Deus. Se você estiver bem próximo à sua Bíblia em casa, você pode até acompanhar, senão você vai apenas ouvir o que diz a palavra de Deus. O livro do profeta Isaías. Isaías foi um dos grandes homens de Deus, profeta de Deus, e aqui está a primeira profecia, que viria o Salvador, o Messias, para o povo judeu, para o povo de Israel. Ele era conhecido ou visto como o Messias. A palavra Messias quer dizer o enviado de Deus, aquele que salvará o seu povo. É o significado da palavra o Messias. E eu vou ler aqui no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 11. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 11. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4. E diz a palavra do Senhor, aqui tem o título, né? O reino do Messias é pacífico e próspero. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselheiro, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos,
nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Aqui está falando da graça, do amor, da misericórdia, daquele que viria reinar sobre Israel. Eu agora convido para que você abra a sua Bíblia no mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53. Isaías, capítulo de número 53. Do versículo 3 ao versículo 7, diz a palavra do Senhor. Eu quero fazer uma reflexão aqui que, do versículo 1 do capítulo 53, ele vai aproximadamente até o versículo 11, mas eu vou só ler, para não tomar muito tempo, do versículo 3 ao 7, que diz a palavra do Senhor. Aqui está se referindo a ele, o Messias, o Jesus, que viria ainda reinar sobre Israel. Aqui já é a profecia relatando o que ele iria fazer na terra. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Esta profecia estava o profeta Isaías dizendo que este Messias, que seria o Salvador da situação política de Israel, ele iria passar por tudo isto. O povo judeu naquela época, eles ficaram sem entender. Nós aguardamos um rei que vai solucionar todo o sistema político de Israel. Por que este rei vai passar por toda esta situação? Ele vai sofrer? Ele vai pagar o pecado da humanidade? Os pecados da humanidade será aniquilado através do sangue deste homem? Nós não estamos entendendo. E eu agora convido você para dizer quando foi que este rei nasceu. Você vai abrir a sua Bíblia, se você quiser, no livro, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Eu peço desculpa que não é Marcos, é o Evangelho de Lucas, após o Evangelho de Marcos. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, exatamente vai falar sobre o nascimento deste rei chamado Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 8 ao 11, diz a palavra do Senhor. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais,
Porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Exatamente aqui está falando que esses pastores guardavam seus rebanhos, e quando Jesus nasceu, aqueles anjos apareceram, aqueles pastores que guardavam os seus rebanhos. Aqui é mencionado que eles tiveram pânico, medo, temor, porque imagina aquela escuridão e aquele resplendor de luz, de glória, aparece sobre eles e clareou toda a terra, aonde eles se encontravam, e aparece aquela pessoa um anjo aparece em forma de uma pessoa e anuncia que nasceu naquele instante o Salvador. Como diz aqui, no verso 11, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amados ouvintes, Herodes, que era o rei naquela época em Israel, ele esperava essas promessas proféticas que haviam em vários livros dos profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Outros livros é mencionado a profecia de que viria o Messias ia nascer. Principalmente o livro do profeta Isaías, é o que fala mais com clareza acerca do Messias. Então, o rei Herodes, que era o rei da época, ele esperava que ia nascer um rei muito importante, rico, poderoso, que ia disputar o seu reinado. E quando é noticiado o nascimento de Jesus, vocês que lêem Bíblia conhecem a história, que o rei Herodes, ele se enfureceu com esta notícia e disse: eu quero conhecer quem é este menino, eu também quero ir adorá-lo. Não era para adorar. Ele era astuto, ele queria fazer vingança. E a Bíblia diz que quando ele chegou até o local, a estrela que estava incandescente naquele lugar, ela havia desaparecido. Claro que Deus sabia por quê. E ele se enfureceu, não acreditou a história dos pastores que anunciaram o nascimento do Messias, do Jesus. Então ele se enfureceu, mandou matar todas as crianças de Israel naquele tempo. A Bíblia menciona isto. A Bíblia diz que o anjo aparece a José e Maria e pede a eles que fujam para o Egito, porque haveria uma grande matança. Interessante que isso é uma palavra profética. No Velho Testamento já menciona que iria acontecer esta chacina de crianças em Israel. A ordem de Herodes foi que matasse as crianças entre 0 a 2 anos, porque ele sabia que Jesus estava mencionado a sua idade entre esta faixa etária. Só que Deus é soberano e pede para que José e Maria fugissem para o Egito. E que José e Maria, quando retornou, Deus antes apareceu o anjo também, dizendo: volte para o Egito, volte para Israel, para Belém, porque o rei Herodes já é morto. Aqui está a palavra mais importante para você, ouvinte, que é mencionada aqui no Evangelho de Lucas. O anjo diz que hoje eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu hoje o Messias, o Salvador. Quem é este Salvador? Jesus. Você encontra alguma base na Bíblia dizendo que nós temos que comemorar o aniversário de Jesus? Já falei, né? Não tem esta palavra Natal na Bíblia. Não é mencionado a data do nascimento de Jesus.
não é mencionado na Bíblia comemorarmos com festas, seja comida, bebida, ou quaisquer outro tipo de tradição de festa. Não se fala isto na Bíblia. Nós devemos nos alegrar, nós devemos louvar a Deus, porque nasceu o Salvador Jesus. Eu agora vou trazer mais um respaldo bíblico do significado deste Salvador. Lá no Evangelho de João, que é após o Evangelho de Lucas, no capítulo 1 de João, Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 11 e 12. Todos nós sabemos que Jesus foi rejeitado em Israel. Ninguém aceitou ele. Foram poucos, mas muito poucos, os que creram nele como Filho de Deus, como Salvador. E nós encontramos respaldo bíblico aqui. Evangelho de João, capítulo 1, os versículos 11 e 12. Aqui está a resposta. Ele, quem? Jesus. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Ele veio para quem? Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem era esse povo? Ele veio para os seus, o seu povo judeu, o seu povo israelita, até hoje, o povo israelita. Até hoje, o povo de Israel, eles estão aguardando este Messias, o Messias esperado. Eles estão aguardando até hoje. Para você ter uma convicção, uma certeza, o povo judeu, eles não têm a segunda parte da Bíblia, conhecida como o Novo Testamento. Eles têm a sua Bíblia, a Torá, que no hebraico quer dizer a Torá, do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, até o livro de Malaquias, que é vizinho ao Evangelho de Mateus. Eles não têm o Novo Testamento, porque eles não creem em Jesus. Eles ainda aguardam Jesus vir pela primeira vez para salvar o seu povo da sua situação política. Então aqui está dizendo, ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas porém, no verso 12 diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem em seu nome. E eu estou aqui levantando minha mão, ó. Eu um dia levantei minha mão, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu estou incluso neste verso 12. Mas todos quanto receberam se tornaram filhos de Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz. Ele derramou seu sangue na cruz por toda a humanidade da terra. E agora vai ter o respaldo aqui no capítulo 3 do mesmo Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou repetir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não seja condenado. Não pereça quer dizer, não seja condenado ao inferno, mas tenha a vida eterna.
Você que não compreende, muitas vezes, quando você lê a Bíblia, não entende, aqui está a resposta para aqueles que querem seguir a palavra de Deus, que faz uma aliança com Jesus para dizer, eu aceito Jesus para ser o meu Salvador, o meu mediador, o meu guia, para me levar, quando eu partir desta vida, me levar para o Pai. Ou seja, me levar para a eternidade com Ele. Agora eu vou adentrar no outro assunto mais diferente. Qual a importância do Natal para a humanidade? Eu vou repetir esta pergunta. O Natal que o mundo vive aí, eu já expliquei o sentido do Natal, que não tem sentido bíblico, não tem base cristã ou uma base bíblica. É uma criação do homem e ainda em cima de um deus pagão chamado Mitra, lá em Roma. Agora a minha pergunta é a seguinte: qual a importância do Natal para a humanidade? Eu fiz aqui algumas colocações. Eu fiz 4 colocações. A primeira colocação, preste bem atenção. O primeiro item, fonte comercial. A pergunta é, qual a importância do Natal para a humanidade da Terra? Primeira questão, fonte comercial. O comércio é beneficiado em nome de Jesus. Não o Jesus que morreu na cruz por nós. Por quê? O comércio é beneficiado usando o nome de Jesus. Eu acabei de chegar de Campina Grande. Cheguei em casa, vim direto aqui para a rádio. E o comércio estava bem agitado, muita gente comprando, nos supermercados, nas lojas de roupa, de calçados, etc. O comércio é beneficiado porque eles botam uma musiquinha bonita lá, aquelas musiquinhas bem, realmente é até bonita, só que ela não tem nenhum sentido, nenhuma base bíblica. Né? Com aquelas musiquinhas simbólicas, falando de Jesus, é Natal, aquele blá blá blá. Ignorantemente, eles fazem isso porque não conhecem o significado do que, quem é Jesus, qual o alvo de Jesus aqui na Terra. O começo, vem a oferta de Natal, olha, o frango está mais barato hoje, o peru está mais barato, e começa a propaganda de roupa, de calçado e etc. O povo, é bem comum você ouvir pelo Brasil afora. As pessoas indagam, se questionam, já comprou a sua roupa do Natal? Já comprou o seu sapato para se vestir melhor no Natal? É bem comum você ouvir isto. Já comprou o peru? Já comprou o melhor vinho? O uísque importado? Etc, etc, etc. Pronto. O primeiro item, fonte comercial. O segundo item, confraternização. Eita, que confraternização. Vamos à confraternização. Comidas, bebidas, né? Presentes e a última coisa, comida, bebida, presentes e a última coisa, profanagem. Profanagem. O que é profanagem? Eu morava na capital, João Pessoa, participei disso com amigos da elite, né? Eu não era da elite, nunca fui, né? Mas eu conhecia pessoas da elite e eu comungava com eles. O uísque importado, o vinho era só para as mulheres, que as mulheres não queriam beber uísque, as mulheres bebiam o vinho mais caro, mais saboroso. O jantar, como é comum, aquele jantar, diz logo, jantar de Natal. É peru, é variedades de comidas boas, diferentes. Você pode passar até fome. Mas no Natal você vai ter que fazer aquele jantar bem tradicional,
bem específico, acompanhado de música, de todo tipo de música profana, uísque, cachaça. Quem não pode comprar uísque, compra cachaça. Uísque é cachaça, é cerveja, é vinho, é uísque. Confraternização, ei, um cartãozinho de Natal, boas festas, etc. O que é profanagem? Eu vi muito, ouvi e vi. Quando estão cheios do mé, sabe aquele linguajar bem popular brasileiro? Come, bebe. Me lembro muito bem agora, uma parte que Jesus falou. Lucas 16, 19. Lucas 12, 19. Eu contrariei aqui. Evangelho de Lucas 12, 19. Jesus falou uma palavra muito importante. Ó alma, come, bebe e folga. Jesus diz assim: louco, esta noite te pedirá a tua alma o que tens preparado e para quem será a tua alma. Ó alma, come, bebe e folga. Louco, esta noite te pedirá a tua alma o que tens preparado e para quem será a tua alma. O nosso irmão Erlande, ele me trouxe um versículo aqui muito importante, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 17, o primeiro verso, muito bom. Diz o seguinte: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Este versículo, irmão, foi de cheio. O irmão Hernando me apresentou este versículo e está totalmente encaixado aqui na confraternização dos jantares de Natal que o mundo vive. Quer ver outra saída? Eu estou falando dos jantares tradicionais, tem um dos pobres, tem um dos que não tem nada, mas tem o mais importante, daqueles que estão lá em Brasília, ó, aqueles que estão lá em Brasília. Os jantares deles é bem diferente. Nós não chegamos nem perto do portão deles. Os políticos que estão fazendo assim conosco. E é nós que estamos contribuindo para os ricos jantares deles. É nós que estamos pagando a conta deles. Ok? Mas eles dizem o quê? Não só os políticos, como toda a humanidade, principalmente no Brasil. Vamos àquela ceia, aquele jantar do espírito natalino. Pois é, o espírito natalino, eu já disse, nasceu lá em Roma, a um deus pagão chamado Deus Mitra. E eles introduziram para o nome de Jesus e até hoje está sendo comemorado uma data que Deus, eu vou dizer bem claro para você, ouvinte, que Deus está vomitando. Vomitando. Vamos agora ao terceiro item, cristianismo. Amigo secreto. Amigo secreto é aqueles, irmão, bora fazer a brincadeira do amigo secreto, um presente, aquele momento bem emocionante. Quem é o meu amigo secreto? Aí fica dizendo, cada um com as suas ideologias de brincadeira, né? O meu amigo secreto é assim, aí começa aquela brincadeira. Não é errado, mas aí faz parte da festa do cristianismo, do Natal. Mensagem de boas festas também. E vem o quarto e último, chamado a cesta básica. Agora é onde eu vou entrar na Bíblia, viu? A cesta básica de Natal para a família carente. Pobrezinhos, coitado. Não tem nem um pão para comer. Mas nós, como pessoas temente a Deus, cristãos, vamos se unir ao espírito natalino. Vamos fazer uma cestinha básica para essa família coitadinha. Está tão carente. Vamos levar uma cestinha básica para que hoje, pelo menos uma vez no ano, eles tenham, coitado,
um pão com mortandela de noite para comer? Uma cestinha básica, 1 quilo de arroz, de açúcar, uma cestinha básica. Mas vamos levar pão, mortandela para os coitadinhos ter um jantar de Natal, coitado. Comemorar o espírito natalino. Você concorda com isso, Erlando? Gênero, grau e número. Ele já deu a resposta que eu vou dar aqui. Eu quero agora questionar essa base bíblica. Meu querido ouvinte, independente de qual é a sua religião, fazer o bem, eu assino embaixo. Dar pão a quem tem fome, eu assino embaixo. Por que eu assino embaixo? É bíblico. É bíblico, do Velho Testamento, do livro do Gênesis ao livro de Apocalipse, nós encontramos Deus mandando somente fazer o bem, ajudar a quem é necessitado. E eu vou ler um texto aqui importante, irmãos. Esse texto é um pouco demorado, mas é importante você tomar conhecimento. Evangelho de Mateus, no capítulo 25, aqui fala de quando Jesus veio buscar os salvos da terra. E ele fala de toda a procedência daqueles que fizeram o bem e daqueles que não fizeram. Então eu vou ler aqui para você tomar ciência. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25. Veja, ele diz que virá buscar os salvos. E ele vai argumentar, o próprio Jesus, argumentando o que as pessoas que foram salvas fizeram. No versículo 34 ele diz: então dirá o rei Jesus, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estava na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e hospedaste, nu e vestistes? Quando tivemos enfermo e na prisão e foste me ver? Respondeu o rei e lhe disse: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aqui é Bíblia, foi Jesus que falou. Você tem que fazer isso constantemente. Você pode ajudar quem precisa? Ajude. A recompensa vem do Senhor. E eu trago mais um respaldo bíblico que Jesus falou. Ele diz que quando você der com a direita, a mão direita, você dê para que a mão esquerda não veja. O que quer dizer isso, irmão? Eu não entendo essa parábola de Jesus. Que quando você der com a direita, ele está dizendo, você dê para que a esquerda não veja, você dê, não dizendo para ninguém que você deu. Quem vai saber que você deu é quem recebeu de você e o Pai, Deus, que está vendo. É isso que quer dizer, dar com a direita para que a esquerda não veja. Então, é bíblico você ajudar a amar, que é uma principal fonte da nossa vida cristã. É a principal fonte da nossa vida cristã é amar, é perdoar. E dar quer dizer ajudar quem precisa, quem tem fome. Olha a resposta que ele deu. Para aqueles que não agiram dessa forma. No verso 41 ele diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então ele,
Eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou como estrangeiro, e nu, e enfermo, e na prisão, e não servirmos? Então lhe responderá dizendo o rei, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu não vou parar por aqui não, viu, irmãos? Eu ainda vou trazer mais respaldo bíblico sobre como ajudar. Eu vou ler lá na carta de 1 João, no capítulo 3, o versículo 17. O apóstolo João, não é Evangelho de João. 1 João, capítulo 3, verso 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vindo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Palavra do apóstolo João. Vou repetir. Quem, pois, tiver bens no mundo e vindo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Mais uma vez, a palavra de Deus aqui, falando sobre essa questão de como ajudar. Tiago, eu era para ter lido primeiro Tiago, mas eu vou voltar aqui para Tiago. Muito importante. Tiago, capítulo 1, o versículo 27. Olha, essa aqui é que é importante. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Não tem mais nem explicação aqui. Aleluia. Aqui já falou tudo. Aqui já falou tudo. Aí eu pergunto para você, a cesta básica é necessária? Sim, assina embaixo. Mas aí se contradiz com a palavra de Deus. Vamos apenas no final do ano, coitadinho, uma coitadinha, não tem o que comer, vamos mostrar o espírito natalino, vamos ajudar a pessoa carente. É mentira. A Bíblia manda você fazer sempre que você puder ajudar. É princípio da palavra de Deus. E agora, já para encerrar, eu quero aqui encerrar com duas conclusões da base bíblica. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. Mateus, capítulo de número 27. É um versículo muito pequeno e verdadeiro, muito sentimental para nós cristãos. Evangelho de Mateus, capítulo 27, só o versículo 22. Diz a palavra do Senhor. Disse-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. A pergunta nesta tarde é a seguinte: o que farei então de Jesus, aquele que um dia nasceu, e você talvez esteja crucificando? Eu já disse que eu participei de festas mundanas aí, quando se passa o dia 25 de dezembro, as cadeias se enchem de pessoas presas por causa da embriaguez, de violência. Às vezes chega a haver até separação de casais. Sabe aquele linguajar popular? A festa da tapa. Quando estão cheios da bebida, começam as discussões, e as discussões acabam em briga, e muitas vezes as brigas acabam no cemitério, outros na prisão, outros nas delegacias. Aí Jesus diz o seguinte, a mesma pergunta que Pilatos fez, diante das autoridades, Pilatos perguntou, o que farei então de Jesus chamado Cristo? Qual foi a resposta do povo naquele momento para Pilatos e para as autoridades que estavam no momento mais crucial de Jesus? A resposta foi dura, foi difícil. Crucificam, crucificam.
A palavra foi abordada lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53. A profecia veio se cumprir aqui. Ele foi para a cruz. E no capítulo 3 de João, que eu já falei, verso 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas tenha a vida eterna. E aqui se cumpriu o que estava na profecia do livro do profeta Isaías, que ele fosse crucificado, que ele fosse para a cruz, que o seu sangue descesse na cruz, para que nós, pela misericórdia, pelo amor de Cristo Jesus, fôssemos alcançados por ele. O meu Natal eu comemorei no passado porque eu não conhecia a palavra de Deus. Hoje eu comemoro um Jesus que nasceu, morreu, ressuscitou, está vivo, intercedendo ao lado do Pai por nós pecadores. A última palavra que eu quero deixar é o livro, ou seja, a carta de Romanos, capítulo de número 13. Romanos, capítulo de número 13. Romanos, capítulo de número 13, os versículos 8 e 10. Eu mencionei um outro dia aqui, mas eu vou repetir hoje. Romanos, capítulo 13, verso 8 e 10, diz o seguinte: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Você dá um pão, dá um prato de comida, dá uma cesta básica a uma pessoa carente. Você está cumprindo com a lei chamada o amor. O amor não só é baseado em você a gostar de alguém que te ama, ou você gostar desta pessoa, dizer: Erlândia, eu te amo, você é meu amigo, eu gosto de você, é muito bom. Há uma reciprocidade entre eu e ele, uma reciprocidade cristã de amor. Amar é quando alguém te fere, quando alguém te caluniia, te difama, fala aquilo que você não é, ou te agride até fisicamente, e você consegue amar e perdoar. Eu não quero mencionar o que aconteceu comigo aqui, porque o tempo não dá e nem eu vou falar. Quinta-feira da semana passada, eu fui agredido fisicamente, verbalmente, moralmente, desacato à autoridade que eu represento aqui na terra, isto na frente da minha casa. Eu vou só dizer qual foi a minha resposta para esta pessoa. E eu quero dizer mais uma coisa. Mal algum eu fiz a esta pessoa que agiu dessa forma contra mim. Mal algum eu o fiz. Você sabe qual foi a minha resposta para com esta pessoa? Eu o abracei, perdoei e disse que que eu amo no amor de Cristo Jesus. Deus. Quando você lê lá em Mateus capítulo 18, verso 1, 2, 3, Jesus fala, ele colocou uma criança no meio dos discípulos e disse: quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Ele disse isso porque ele disse que a criança, nós sabemos que a criança, ela se ira, mas daí a pouco ela está brincando com aquela mesma criança que lhe atingiu. Ela não tem mágoa, ela não guarda mágoa. E ele disse assim, que se nós não fizermos como uma criança, não pode entrar no reino dos céus. Eu não estou falando hipocrisia, não estou mostrando que eu sou bonzinho. Eu não, Rosimar, mas Cristo em mim, ele faz a diferença. Se eu falo de Jesus, eu tenho que falar do amor dele, mas eu tenho que viver este amor, tenho que viver este perdão e tenho que viver a caridade como chama o mundo. Ajudar quem necessita. Agora ajude na hora certa. Não escolha uma data simbólica que não tem base bíblica.
Natal não existe. Na Bíblia, Natal não existe nenhuma tradição, ou seja, nenhum princípio da cultura humana. Criaram uma coisa que não tem explicação. É uma simbologia que Deus está vomitando. Jesus quer amor. Jesus quer ver você fazer o bem. Jesus quer que você ame. Jesus quer que você perdoe. Jesus quer que você ande junto, de acordo com a palavra dele. Ele não está mandando ninguém fazer festa profana, usar o nome dele, para dar presente, para fazer jantar. Olha, eu quero dizer uma coisa. Se você me convidar para um jantar hoje, eu estarei lá na tua casa. Não é pecado você comer, não. Pode fazer um belo jantar. Agora que, com base bíblica, não tem sentido. Não é pecado, só que você não faça homenageando aquele que está olhando com muita tristeza para o mundo que perece sem a graça, sem o amor dele. Descubra no Jesus da tua vida. Ele te ama, ele quer te salvar, ele quer te perdoar. Agora não descubra nesta data. Você pode descobrir a qualquer dia, a qualquer hora. Mas põe em prática o que a palavra dele mande. Amém? Que Deus abençoe, amado ouvinte, todos que nos ouviram nesta tarde. Vou ver se eu consigo ler a letra do Erlando aqui. As pessoas que... São pessoas que ligaram, foi? Estão assistindo através da internet, né? Pedro Souza, Márcia Bernardo, Nara Bernardo, no Rio de Janeiro, né? A irmã do Erlando. Wilson, o Wilson, né? Uhum. Wilson Vicente, Ivanildo Alves, Aildo Martins, Dudu Pereira, Ismael Leopoldo, Silvânio de Souza, Eudésia Maria, né? Vitor Santana, Santa, né? Felipe Lima, meu querido Felipe, um abração, meu querido. Silvano, meu querido, um abração, meu querido. Kelly Borges, Elizabeth Lima, Diogo e Daiane. A todos meu carinhoso abraço, apertado, e Shalom Adonai para todos. Deus o abençoe a todos.